Fala pessoal, a paz seja convosco. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu, Thiago Santos, e ele. Vitor Castro, nós estamos aqui em mais um episódio e esse especial também, como todos são, né? Mas hoje a gente tem um convidado que é diferenciado. Eu apresento ou você apresenta? Não, pode apresentar, vou tomar água. Vai tomar água? Estamos aqui com o irmão Adenir. Fala aí, irmão, como é que você tá? Se apresenta pra galera aí. Me chamo Adenir e é isso aí, estamos aqui já há algum tempo e vamos pra cima. O que você precisa aí? Vamos embora. É assim que eu Cara, gosto. ele é objetivo, ele é o tipo cara que a gente vai no assunto, pá, entendeu? Mas pode começar. Eu ia falar então pra você se apresentar mais detalhadamente, quantos anos tem, quantos... Se quiser falar, não tem problema, tá dando muito... Se não quiser falar a idade, tudo bem. Então vamos lá. Quantos anos? Se Eu- quiser falar a idade, fala a idade de igreja. Quanto tempo na igreja? Não, eu me chamo Adenir Sebastião de Moura, eu tenho 45 anos e já estou com 45 anos, completei 45 agora no dia 13, então é isso aí. Irmão, fala um pouquinho do seu serviço, da sua família, fala um pouquinho pra nós aí. Eu tenho uma gráfica aqui na cidade de Avaré já há 13 anos. E a minha família, eu tenho a minha esposa, que é a Cássia, minha filha Cauane e meu filho Miguel, que também, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Ah, tá vendo, gente? Você tá vendo, gente? Ele é objetivo. Ó, a gráfica é a gráfica KM, tá? Ah, tá bom, patrocínio. É. Ah. Alô, grandes marcas. Irmão, que bacana. Como mais um episódio, vamos começar? Pelo começo. Vamos começar do começo. Fala um pouquinho pra nós, quando você se converteu, como você conheceu a igreja. Explica um pouquinho pra nós aí como foi. Eu cheguei aqui na cidade, já faz, o meu filho tinha 1 ano, há 14 anos atrás. A minha esposa já é da igreja do Evangelho Quadrangular, ela é batizada há 25 anos já. Então, quem me apresentou à igreja do Evangelho Quadrangular foi a minha esposa. Ela foi a que me encaminhou para a igreja e para essa benção que eu recebi agora, né? Que a gente vai recebendo só benção dentro da igreja. Cara, que legal. Aliás, eu já queria deixar combinado aqui podcast com ele e com a Cássia, que é a mulher dele. Não. Esse aqui, gente, ó, já vou adiantar, vai ter parte 2, 3, 4, 5. Tá? Vamos Isso embora. aí. E, aliás, você que tá assistindo a gente, Cássia, você é muito bem-vindo aqui, então a gente quer um podcast com você. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Não adianta fugir. É isso aí. Irmão, você falou um pouquinho, ó, que foi a sua esposa, né, que te Sim. trouxe pra igreja e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouquinho agora, como foi pro Adenir essa conversão, porque o irmão não era convertido, né? Não era Então, convertido. como que foi essa conversão? Você teve muita luta? Provavelmente teve, óbvio. Sim. Como foi essa conversão? Fala um pouquinho de como foi a chegada do Adenir aqui na igreja, os sentimentos, né? Fala um pouquinho pra nós como que foi. Eu visitei a igreja do Evangelho Quadrangular aqui na sede, sempre vim aqui na sede. Eu visitei em 2016, agosto de 2016. Eu cheguei aqui e fui bem recebido. E aqui eu me identifiquei e fiquei aqui e foi daqui que saiu as minhas bênçãos. As mais bênçãos que eu tinha orado há tanto tempo foi aqui através da vida do Bispo Roberto, pastora Mauricéia. E com a graça de Deus eu fui abençoado nessa igreja. Mas foi a minha esposa que me trouxe para a igreja. E aqui eu conheci várias pessoas que foi um canal de bênção na minha vida. O Marcel, a Karina, o Sidney, a Mislene, essas pessoas que me ajudaram a chegar até onde eu estou hoje, né? Claro, o bispo, pastor Rich, esses são daqui já, mas as pessoas que me ajudaram nessa caminhada do lado de lá são eles. Eles que me apresentaram o Senhor. Eu acho muito legal isso que o irmão fala, porque a minha relação com o irmão começou no passado, relação mais próxima, né? Porque assim, o irmão é muito extrovertido. Eu já sou mais tímido, entendeu? Deixa o tímido aí. E aí a gente foi no encontro de homens. De homens. Lembra? Por favor, eu sou tímido. A gente foi no encontro de homens, lembra, irmão? Eu lembro. Aí conversando, não sei o que, e o irmão conversa com ele, eu falei, nossa, cara, pareceu mais velho, acho que eu vou ficar assim, mais velho. E começamos a conversar, e o irmão contou a história, que é uma bênção também, que isso aí. a gente vai ver um pouquinho aqui. E eu acho muito legal isso, cara, porque assim, os irmãos chegam na igreja, tipo o Sidney mesmo, já aproveitando, Sidney e Mislene, tá, vamos vir aqui também.
E, cara, o Sidney, ele é muito parecido, eles são muito parecidos, você sabe, né? O CD Você também imaginou se juntar Sidney, você, eu, Fernando? É uma bom, benção. vai ser É benção. uma benção. E o irmão começou a contar a história dele, gente, e ele conta de um jeito que, assim, ele é extrovertido, mas a história dele é tão bacana, é tão legal, que mesmo extrovertido, você pega e para, gente, como assim? Tipo, ele tem motivo pra estar sorrindo desse jeito, ele tem motivo pra ele ser feliz desse jeito, não é, irmão? É verdade. Então eu queria que você falasse um pouquinho da história da Denir pra nós, daquilo que você achar que tem que falar Sim. também, tá bom? Tá bom, vamos lá. Eu comecei algo que desagradou a minha família há muitos anos atrás, com 19 para 20 anos. Eu saí do emprego onde eu era bem empregado. E ali, através dessa saída, eu já saí com uma intenção. Meus olhos se cresceram para o lado ao contrário do que nós estamos vivendo hoje. E eu me decidi a viver no mundo. E nesse mundo foi tão rápido essa decolagem que de 0 a 100 em fração de meses. E aí quando eu fui perceber, tudo isso aconteceu quando jovem, tá? Então os meus olhos cresceram ao mundo. Quando meus olhos enxergaram o mundo de uma forma diferente, eu falei, é aí que está o segredo, é aí que eu vou acertei. E na verdade é o que Satanás propõe para nós. Toda vez que nós queremos sair da presença de Deus, eu não era convertido, né? Mas toda vez que a gente quer pegar um rumo diferente em nossas vidas, ele sempre vai estar com um barquinho, motor esperando para levar para você. E é o primeiro. E não tem controle nenhum. E foi aí que não tive controle mais da minha vida, e na hora que eu vi eu já estava envolvido em muito mais coisas. E começou a acontecer tudo isso na minha vida. Então, passei por bastantes dificuldades, tá? Após a Cássia foi um anjo na minha vida, tá? Eu falo que a minha benção é ela foi a menina de Naamã. Ela conhecia minhas dores, ela conhecia o meu colete por cima da minha carne, ela sabia o quanto de ferida eu tinha na minha vida, e somente ela sabia, somente ela que poderia me ajudar a curar. E sempre ela me falou do amor de Jesus. Ela sempre me falou do amor de Jesus. E eu percebi que eu tinha que estar, ela me convenceu plenamente que eu tinha que estar na presença do Senhor. Isso depois de já ter passado bastante sofrimentos, né, para trás. Mas o mundo me proporcionou algo aos olhos de fora, algo maravilhoso. Aos olhos de Deus, algo bastante triste na minha vida. Até eu tenho certeza que se o irmão for especificar tudo, gente. Por isso que eu falei, parte 1, 2, 3, 4 e 5. Porque eu ouvi a história, uma parte, pra você ter uma ideia. E a gente ficou muitas horas conversando. Bastante. Isso que o irmão fala, que tipo, o mundo levou ele, gente, acho que é de todas as áreas possíveis, né, irmão? Sim, todas as áreas. É todas as áreas possíveis. E por isso que eu até brinquei lá no churrasco. Falei, nossa, o que esse cara tá rachando da risada desse jeito? E aí veio na minha cabeça o Espírito Santo tocando, meu querido, ele conheceu Jesus, né? Justamente. Então, cara, nossa, quando eu comecei a escutar a história, cara, eu fiquei de boca aberta. Fiquei até quieto, acredita? É difícil, mas acontece. É raro, mas acontece. Aliás, pelo que eu entendi, a gente tá com 3 pessoas super tímidas na mesa. Sim, bastante. Enfim. Como é que vamos fazer um podcast desse jeito? Ninguém fala. É nada, é brincadeira. Bom, então você já acabou de citar um pouquinho da sua história, que desde muito novo já se desviou do caminho que seria o que o Senhor tem para nós. Sim. Né? E, cara, como é que foi esse caminho de volta aí? Como é que a Cássia entra na história? Como é que ela te apresenta Jesus? Como o amor de Jesus chega até você? É uma pergunta muito boa, muito boa. Essa pergunta é o que eu me perguntava toda vez que eu via ela orando. Essa pergunta eu perguntava toda vez. Eu falava sozinho para mim, olhando a minha filha pequena, não tinha o Miguel ainda. E eu olhava, o que será que tanto ela ora? O que será ela tanto fala com Deus naquele quarto? E aí que eu comecei a se interessar por isso. E todas as dificuldades após, porque para entender melhor, eu fiz parte de um tráfico de drogas, tá? Eu trabalhava com isso, eu era formado nisso, né? PhD nisso.
Mas eu nunca usei nenhum tipo de entorpecente. Eu nunca usei nenhum tipo de entorpecente, e isso não é para me engrandecer, não. Mas para ter para você ver como que o Satanás ele usa pessoas que também não estão ligados diretamente à droga. Aí nesse caso, eu não usava droga, eu só fabricava. Nunca foi consumidor. Não, sempre foi só fornecedor. Isso, palavra boa. Mas eu acho que para fornecedor, assim, eu era mais um destruidor. Porque é algo tão dificuldade na vida de pessoas. Hoje eu sei o quanto a gente luta para que um filho nosso não entre numa situação dessa, porque eu conheço do início até o... Mas eu creio que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confia nele, ele muda. E eu vi a Cássia desesperada falando assim, não, vai dar certo. E como o sol nasce para todos e a chuva também vem para todos, e às vezes a seca vem secando o nosso território, e eu entrei em alguns problemas muito financeiros. Não com dívida, mas de chegar até um tempo de não ter o que eu colocar dentro da minha casa. E o dia que mudou a minha história completamente foi um dia que num domingo, lembro como se fosse agora, um domingo a Cássia falou assim, nós só tínhamos o dinheiro para comprar a mistura. Nós tínhamos o arroz em casa, era só o dinheiro da mistura. A Cássia falou, vamos comprar o frango, né? Porque o frango era o que mais consumia, era o mais em conta e continua sendo. Não, hoje é o porco mais em conta, né? Mas aí a Cássia falou, vamos comprar. Eu falei, vamos. Chegamos até o supermercado, compramos, entramos dentro de casa. Cássia, como sempre, eu brincando com a minha filha ali fora, e de repente ela fala para mim assim, acabou o gás. Aí eu falei, o quê? Ela falou, acabou o gás. Miguel pequeno, tá? Miguel pequeno dentro do pequeno. Não, o Miguel nem era nascido ainda, só eu e a Cauane. Só nós, só a Cauaninha. Aí ela falou assim, acabou o gás. Eu falei, e agora? E esse Deus? Que você não falou para mim que era para mim descansar nele? E esse Deus agora? Mas daí veio um estalo tão grande na minha mente, falou assim, liga para sua mãe. Eu ouvi nitidamente, liga para sua mãe. E a Cássia olhou para mim assim, e falou assim, o Senhor é a nossa provisão. Nós não precisamos de mais nada, o Senhor é a nossa provisão. Aí eu falei assim, e o gás? Ela falou, ele é a nossa provisão. Só descansa, deixa ele trabalhar, fica tranquilo. Fica tranquilo, não se apavore. Aí eu pensei assim, bom, então eu vou lá no meu carro, vou tirar o álcool do carro e vou fazer pelo menos um miojo para minha filha. E na hora que eu sentei para fazer esse miojo, gente, a minha filha do lado, fui lá com a estopa, coloquei na panelinha, mesma coisa se fosse uma brincadeira de criança. A minha filha olhou para mim e falou assim, pai, nós vamos brincar de casinha? Aí eu entendi que era no momento mais difícil, para ela era uma grande felicidade. E para mim era algo tão doloroso de saber que eu não tinha a provisão na minha casa ali, de mantimento, do gás. Ela falou assim para mim, com um sorriso tão bonito no rosto, ela olhou para mim e falou, pai, como é gostoso brincar de casinha. Você vai fazer para nós? Só Deus sabia o que eu estava passando naquele momento. E naquele momento foi a luz no fundo do túnel, sabe quando você está no fundo do túnel? Quando você está num poço profundo, eu até falo para alguns, eu falo assim, não tem mais para onde você olhar, a não ser para cima. Mas quando eu percebi que isso, para cima era Jesus, era Deus, mudou completamente. Aí eu falei do estalo na minha mente, eu falei, poxa, vou ligar mesmo para minha mãe. Na hora que eu peguei o telefone, a Cássia ligou, porque eu não falava em telefone. A Cássia pegou o telefone e ligou para mim, eu falei, mãe, ela falou assim, passe para a Cássia de volta, aonde você está, eu estou esperando para mim ir aí, já estou levando para você o que se necessita. Deus era a minha provisão, e eu nunca tinha pedido nada para minha mãe. No mesmo dia, minha mãe chegou com uma Kombi, lotada, de cesta básica, de toda a provisão que tinha, bolacha, Danone,
E aí eu comecei a entender que a provisão vinha do Senhor. E é isso, irmãos. Foi aí que eu comecei a entender que o Senhor, Ele é capaz de mudar a nossa vida. Claro, toda renúncia tem um custo. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos falar do que nós conquistamos. Sim. E sim do que nós renunciamos. Então eu renunciei muita coisa para estar vivendo hoje com Cristo. E eu falo para os jovens, adolescentes, para todos que estão nos ouvindo agora, o Senhor é a nossa provisão. Ele é a única provisão. Então, é isso. Cara, você falou disso, irmão. Como eu falei pra vocês, gente, a gente não vai especificar muito, porque senão fica muito longo, mas a gente vai gravar o parte 2 e 3, 2 com ele e com a esposa também, claro. Mas isso que você falou da provisão e da fé da sua esposa, que é um versículo que eu amo, que não é porque é Tiago, mas é porque eu amo sim, que é Tiago 1,6. Peça, porém com fé, não duvidando. Sua esposa nunca duvidou. Nunca duvidou. E a gente não entende muitas vezes, né? E isso é maravilhoso e isso é só uma das coisas que Deus fez, né? Sim. Então, é isso que eu tô também impressionado, da fé da Cássia. Sim. De primeiro enxergar em você, em alguém que, pelo que eu entendi, era só ela convertida. Então você ainda estava, ela enxergar Sim. em você algo que Deus já enxergava desde Sim, lá. Desde então lá. Por isso que talvez a pergunta que você fazia, o que ela fica nesse quarto orando? Talvez é porque ela já via como o Espírito Santo te via. É você que não se via ainda. Eu que ainda estava fora da casinha, bem dizer. Mas, sim. Eu sempre dou o exemplo que a gente tá vendo a cena que a gente tá... Mas Deus já viu o filme inteiro, então Sim, ele já sabe quem você se torna nele. Sim. E, cara, é realmente o que ela falou, na verdade, né? Deus é a nossa provisão. Sim. E é interessante você contar esse testemunho de que bem na hora, bem no dia, acabou o gás, chegou a provisão, veio muito mais. Muito mais. E uma coisa que chamou a atenção é a inocência da sua filha, da criança. E a Bíblia diz que em vários momentos a gente tem que ser como a criança. Sim. E talvez é isso, é porque a criança na presença do pai, ela tem toda a segurança, toda a confiança do mundo. Sim. Então, eu levo isso pra vida, tipo, quanto a gente tem que confiar em Deus como criança, Sim. porque é Ele que vai dar a provisão. E você contou, enfim, o momento que você começou a... E dali pra frente, como é que foi? Como que foi esse buscar, que você citou que você tem várias renúncias e a gente sabe. Mas como é que foi a partir daí, dessa cena? Na verdade, essa cena foi algo também que marcou muito a minha vida, através da vida da Cássia. Eu não me vejo assim, onde eu estou hoje. Claro que Deus, Ele já conhece nós, desde do ventre da nossa mãe. Mas do mundo, ele já tem o contato direto com nós, sem mesmo nós existisse ainda, né? Mas eu falo da Cássia porque a Cássia na verdade a Cássia foi um anjo na minha vida. E a renúncia minha mesmo, de início, eu tinha fugido a primeira vez da onde eu estava recluso, né? E fui embora para São Paulo. E chegando lá em São Paulo, acelerado de tudo, né? Porque a gente vem de um ritmo acelerado. E nessa aceleração eu consegui, ela já tinha um telefone, né? Eu tinha um telefone também, já peguei um telefone e já comecei a conversar novamente com as pessoas que eu estava envolvido. Sim, porque até mesmo eu tinha ainda um vínculo, né? Então eu comecei a conversar. E nesses de conversa, eu vi a Cássia chegando com uma mala, com outra mala e mais a minha filha. Lembro assim, a Cauane tudo com o cabelinho tudo cheio, porque eu fazia um monte de miçanguinha no cabelo dela assim, sabe? Deixava ela bem caprichadinha, o cabelo dela era bastante cheio, bastante cabelo. Aí a Cássia olhou para mim e falou assim, desliga o telefone, preciso falar com você. Falei, depois, estou resolvendo a coisa. Não, desliga o telefone, preciso falar com você. Eu falei para outra pessoa que estava do lado, dá um tempo aí que eu já volto a ligar para você. Ah, beleza. Falei, o que você quer? Ela falou, palavra errada. Não é o que eu quero, o que você quer da sua vida? Eu sei o que eu já quis. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu pergunto para você, o que você quer?
da sua vida. E hoje está ali, ó, a bolsa minha, a bolsa da Cauane. Hoje é a decisão. Ou você fica com o mundo, ou você fica com a família. Falei, mas não é assim. Ela falou assim, não. Para viver com Cristo, você precisa renunciar. Abandonar as velhas práticas. E está lá eu acho que em Efésios 4:23. Fala que você não pode deixar o inimigo trabalhar na sua vida, né? Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto muito, que é: eu achei que eu havia matado o velho homem nas águas, mas eu tenho que matar ele todo dia afogado. Todo dia tem que matar afogado. Aí ela virou e falou para mim assim, ó, que a renúncia tem que ser agora. Eu nem conhecia a igreja. Eu nem conhecia a igreja. Daí ela falou assim, e aí, o que você escolhe? A sua família ou o mundo? Eu falei, mas não é assim. Ela falou, não, errou de novo. Mundo ou família? Eu falei, eu escolho a minha família. A partir daquele dia eu deixei o telefone meu ligado durante 2 anos mesmo, que é de praxe. Mas eu me desliguei completamente de tudo. E passei a viver a dependência do Deus dela. Então, que não era o meu. Eu conhecia o Deus de falar. Os outros, né? Pelos outros. Sempre acreditei em Deus, tá? Mas é isso que aconteceu. Então, é isso que foi a minha verdadeira chegada até a igreja. Cara, é muito show porque, assim, como eu falei pra vocês já, pro Vitão, eu tive a oportunidade, gente, de conhecer mais a fundo cada detalhe que ele tá falando, porque lá ele contou detalhadamente tudo, e é incrível. Irmão, já passando agora essa parte turbulenta, Vamos lá. Vamos pra parte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Adenir agora. O Adenir aqui é de Avaré, o que o irmão faz tanto na igreja, a função que o irmão tem. Sim. Fala um pouquinho do Adenir aqui, além de participar de todos os teatros possíveis, de ser um dos irmãos mais 1000 grau que tem aqui, né? Os mais animados que tem. Gente, é muito difícil você ver esse cara pra baixo, não tem como, na verdade é muito difícil. Então, conta um pouquinho pra nós as suas funções. Se quiser falar um pouquinho da casa, também pode falar. Sim. Da função dela e tudo mais, tá bom? Quando nós chegamos aqui na igreja, comecei com célula, né? Que a célula foi um canal na minha vida para começar a focar em Cristo mesmo. E através das células, depois, com um tempo, fazendo célula na minha casa, e depois, mais um pouco, fiz a célula na minha empresa. E depois eu recebi um convite para ser supervisor de células, aonde eu fiquei até o ano passado. Até o final do ano passado, e também tive uma oportunidade, através do bispo Roberto, a pastora Mauricéia, eles me deram a oportunidade de estar de frente com um santuário de oração. Então, eu ainda estou lá, louvado seja Deus, um lugar maravilhoso, e é isso. E é cuidar de almas, é o que eu mais gosto de fazer, é levar a palavra, e gosto de falar mesmo, e transformar a vida como Deus transformou a minha. Cara, isso é muito legal, porque assim, vou falando agora um pouco mais do Adenir aqui, depois de eu conheci, o irmão, eu nunca vi o irmão falar um não para algo relacionado à igreja. Irmão, o que o irmão puder, vocês, na verdade, a família, né? O que vocês puderem, vocês participam. Sim. Né? E isso é muito legal, porque nós temos muitas pessoas que nos inspiram aqui na igreja, né, Vitão? Primeiro, claro, os nossos pastores, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Né? Mas a gente vê pessoas que igual eu brinquei lá no encontro de homens, eu olhava e falava assim, nossa, acho que quando eu ficar mais velhinho, eu vou ficar desse jeito, cara. Não, eu não sou tão velho. Chamou de velho, Vai, dá intimidade. É brincadeira, irmão. Sim. Mas enfim, a gente olha e a gente vê como espelho, né? A gente falou isso em muitos outros episódios, né? Com o pessoal aqui. E isso é algo muito bacana. Irmão, já aproveitando então que o irmão entrou um pouquinho aqui na questão da igreja, eu queria saber do irmão, além dessas funções que o irmão tem, o que o irmão tem vontade aí no coração do Adenir, tipo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, o que queima aí no seu peito? No meu coração ele queima, e sempre foi assim, é sair para o ministério mesmo. Eu sempre tive vontade, e estou
trabalhando para isso, estou fazendo o meu máximo para que eu possa fazer da melhor forma possível também. E dentro de 4 linhas, como sempre a orientação do Bispo Roberto, pastora Mauricéia, porque eles são uns professores maravilhosos e tudo que eu aprendi com eles. Então, mas o que pulsa no meu coração, o que me faz a ficar alegre e sorridente é estar na presença do Senhor e poder falar do amor de Jesus. Bom, é até interessante ver ele falar isso, porque daí é o que justifica, né? O que liga os pontos de tudo. De tipo, você sair para ministério, no caso, e a gente, enfim, vai ver isso. E eu recebo em nome de Jesus. Meu Deus, né? E você mostrar a transformação que Deus fez na sua vida, com certeza, muitas pessoas que estão lá fora, estão no mundo, enfim, vão ver e ver ali realmente o que Jesus, que é o que a gente sempre comenta em todo podcast, o que ele pode fazer, né? O como transformou a sua vida e pode transformar a de quem está nos assistindo, nos ouvindo e quem vai estar, enfim, nas suas pregações. Então a gente torce muito, vamos orar muito para isso. Vamos. Enfim. E bom, eu ia fazer uma pergunta para você agora, relacionada a algo que você contou para mim que aconteceu durante a pandemia. Você contou no início do podcast que você tem uma empresa, né? Sim. Uma gráfica. Uma gráfica. KM, né? KM Gráfica. Isso, fica aí já registrado, eu faço o papel branco virar colorido. E eu gostaria que você contasse a experiência que você teve com Deus durante a pandemia, que você comentou. Sim, durante a pandemia nós ficamos bastante tempo fechado, né? Bastante tempo fechado e não foi só para mim, e esse vendaval veio para todos, né? Mas comigo foi algo especial que aconteceu na minha empresa. Durante a pandemia, tudo fechado, um dia levantamos como de costume, chegamos na empresa, oramos, como de costume, oramos na nossa empresa antes de abrir. E aí, após a oração, a minha esposa olhou para mim e falou assim, temos um boleto alto hoje para pagar, mas não temos dinheiro em caixa. Eu falei, Ela falou, nós não temos. Eu falei assim, mas Deus proverá tudo, né? Ela falou, sempre proveu, pode ficar tranquilo que Deus proverá. E passou um tempinho. Deus é a nossa provisão, né? Provisão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus do bujão de gás lá que veio com a compra, agora... É o mesmo Deus que, mesmo, né? Com certeza, o Deus é tão maravilhoso. E aí o que aconteceu? Nesse dia, passou umas 2, 3 horas de tempo mais ou menos, alguém veio lá na porta, né, de vidro, e olhava para cima e falava sozinho, olhando para o vidro, olhando para dentro, falando sozinho, e de repente ele bateu na porta. Eu falei para minha esposa, nossa, como que vai abrir agora? Não pode abrir, né? Aí ela falou assim, vamos abrir. Oi, tudo bem? Ele, oi, tudo bem? Eu vim fazer uma encomenda. Falei, tá bom, então entra, né? Entrou para dentro, fechei a porta novamente, quase que eu derrubo o copo d'água, que a mão não para, né? Aí ele entrou para dentro, ele falou, pega uma caneta, vai marcando para mim, por favor. E ele começou. Panfleto, tantos mil. Lona, tantas lona. E começou a comprar, envelope, tanto, uma coisa, e começou a comprar, ele olhava assim e parava, parecia que ele estava conversando com alguém. Eu falei assim, rapaz, tá meio estranho, pensei comigo. E ele falou que estava conversando, e parecia que ele estava conversando com alguém. E assim, parava, não, tem que pôr mais, pode pôr mais. E assim eu fui colocando, e virou assim o papel, virou a folhinha e eu fui colocando. E na hora veio a minha cabeça, orçamento, né? Vai fazer orçamento, vai passar de um orçamento, meu Deus do céu. E ali, de repente ele falou, soma pra mim. Eu somei. Tá. Aí eu esqueci de falar pra você, ele abriu a bolsa e falou assim, eu vou pagar à vista. Eu olhei assim,
Nossa, olhei no valor, né? Falei, meu Deus. Olhei no valor, não, no momento eu não tinha pensado no boleto, sabe? Aí eu falei assim, poxa vida, ele vai pagar à vista. Falei, pô, já vou fazer logo. Falei, qual que é o seu nome? Ele falou, não precisa marcar meu nome. Quem mandou aqui foi Deus que me mandou aqui. Não precisa, aquele que me mandou aqui, ele sabe o meu nome, sabe o seu. Falei, é? Ele falou, é. E eu falei, mas o que vai ser? O que vai colocar nos panfletos? Ele falou, eu volto a falar com você. Eu só vim fazer o que Deus mandou eu fazer. E tá tudo certo? Tá, eu falei, é a sua nota. Ele falou, não preciso de nota. Eu volto. Mas pode ficar despreocupado. Mas eu volto. E o rapaz foi embora. E falando sozinho, ele foi embora. Depois que ele saiu, que eu fui entender. Que a provisão vem de Deus. Aí eu somei o boleto que estava lá, foi somado o boleto, deu para pagar e sobrou um pouco ainda. Então eu falo para você que essa foi uma experiência tremenda que eu tive na pandemia. Uma pessoa que eu não conhecia e depois ele voltou mesmo, ele voltou. Uhum. Ele voltou, mas daí ele voltou e levou mais 30, 40 dias para voltar a pegar o material dele. Então, a encomenda dele. A encomenda que era Deus que tinha mandado ele vir. Nossa, show demais. Top, né, irmão? Como vocês podem ver, a gente fala muito daquilo que Jesus já fez, aquilo que ele faz e aquilo que ele pode fazer. Sim. Na vida de cada um. E é muito legal aquilo que o irmão falou. Olha o que Jesus fez com a Kombi, com o gás. Olha aquilo que Jesus está fazendo na vida Sim. do irmão. E é aquilo que Jesus vai fazendo, né? Sim. É muito bacana. E como eu falei, o irmão tem muita história, muita coisa. Não, é só, enfim, colocar que a gente serve a um Deus que faz venda até para loja fechada, né? Sim. Então, realmente, é a provisão de Deus na vida Sim, a provisão da gente, de Deus. Pela provisão dele. Irmão, eu sei que se deixar a gente fica aí 3 horas, 4 horas, a gente quer fazer já um parte 2, já fica Sim. aí parte 2, parte 3. Tá, eu queria que o irmão deixasse uma palavra para quem tá assistindo, a gente gosta de fazer isso, porque eles já viram aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo Sim. que ele tá fazendo e aquilo que ele vai fazer. Então fala um pouquinho pro pessoal, uma frase aí, que o irmão quiser deixar um recado para eles, daquilo que Deus pode fazer da vida deles, deixa uma mensagem. Uma mensagem, eles. Sim. Eu vou deixar uma mensagem aqui um pouco para alguns jovens e depois eu falo que os jovens e o adolescente de hoje, que os olhos sejam ligados somente ao Senhor. Não pôr os olhos em algo que vai... Porque Satanás ele nunca vai colocar algo nos nossos olhos para nos ofuscar. Ele vai colocar para chamar a atenção. E é o que ele não vem feio, né? Não, ele vem bonito. Ele vem bonito, ele não vem com chifre, não vem com rabo, ele vem... Isso, e muitas vezes a prisão que ele coloca a gente é uma prisão que a gente não vê. Que não é aquela prisão com a porta aberta, que pode sair a hora que você quiser. Então, é isso. Os jovens e adolescentes, se possível, seria o necessário se achegar mais próximo do Senhor, não ouvir tanta coisa de fora, não começar a olhar com os olhos como eu também, se o outro pode, por que eu não posso? Então eu deixo um recado para eles, o mundo do crime é um mundo cruel, é um mundo onde ele te dá, mas ele te toma até o que você tinha antes. Então eu deixo um recado para os jovens e adolescentes, se afaste de droga, se afaste de má companhia, não se assente na mesa dos escarnecedores, foi o que Davi falou. Você sentar, você vai também fazer parte daquilo. Então eu deixo um recado, quanto mais longe do mundo das drogas, do mundo aí fora, é melhor. E agora eu vou deixar uma mensagem, assim, buscai o Senhor em primeiro. Ele é a nossa provisão, Ele né? é a nossa provisão. Buscar Ele em primeiro. É Mateus 6,33 que a gente sempre fala aqui. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Sim, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque muitas das vezes nós queremos fazer justiça com as nossas mãos. Mas busca a justiça de Deus. Porque eu esperei, eu confiei em Deus e Ele me entregou. Tá? E outra coisa, não existe no mundo plantação sem colheita. Tudo esse sofrimento que eu passei, deixo aqui para quem às vezes está passando por uma situação igual ou uma situação um pouco diferente, mas eu deixo aqui para falar assim que o Senhor é a nossa provisão mesmo. Não deixa
E Ele sempre será a nossa provisão. E a justiça dele é reta. É reta. A colheita vem, viu? Então, se você pode plantar daqui para frente uma nova colheita de coisas boas, comece a plantar, porque vai chegar a época de colher. Como eu colhi. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que eu colhi um pouco da ruim e muito mais da boa. Um pouco da ruim, mas muito mais da boa. Por que eu falo um pouco da ruim? Porque se fosse sem Cristo eu não aguentaria. Então, é um pouco da ruim. Mas quando Deus está na nossa vida, que Ele nos faz ser presente em nossa vida, e nós fazemos isso, buscar Ele em primeiro lugar, e a sua justiça, as coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Então, é isso, se você precisa buscar. Amém, irmão, amém. Irmão, queria agradecer. Como eu falei, já fica o convite para ver você e a esposa Cássia pra gente fazer mais um, porque eu tenho certeza que o pessoal vai querer saber muito mais e tem muito mais história. Sim. Então eu, Thiago, quero te agradecer. Obrigado por você se abrir um pouquinho aqui, contar bem pouquinho, que eu sei, bem pouquinho da sua história. Saiba que você é exemplo para muita gente. Falo isso pelo Thiago, como eu falei para você lá no encontro de homens lá. Você é um exemplo para nós e que Deus continue te usando cada vez mais, você, sua casa, que você continue sendo essa bênção. Amém. É isso aí que o Thiago falou mesmo. Agradecer primeiro pela sua ajuda nossa com a gente aqui. Enfim, a nossa... É o meu gatinho aqui. Entendi. Por compartilhar a sua história, enfim, um pouquinho dela, mas bem pouquinho mesmo, a gente sabe. Não para o gatinho? E também, é óbvio, deixar aqui já o convite para a Cássia. A gente tem agora compromisso firmado, uma parte 2 com você e com ela. Até porque quem assistiu o podcast provavelmente quer saber o lado dela também, como que essa mulher teve fé, enfim. Sim. E enfim, colhe os frutos hoje da fé dela, né? Porque os que confiam no Senhor jamais são frustrados, né? Porque tem um gato. Eu não sei tirar, é os meus filhos que colocam. Eu ainda não estou muito nesse daí. Tudo bem. Enfim, é só agradecer mesmo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e ilumine esse seu ministério que está por vir. Enfim, então é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês pela oportunidade. Quero deixar aqui também meu agradecimento à nossa liderança, Bispo Roberto, Pastora Mauricéia, Pastor Rich, Pastora Graucio. Que Deus continue abençoando nós através da vida deles. Sim, porque nós temos também, homens. Sem eles, nada disso era não, possível. As mais belas coisas aconteceram na minha vida foi através da vida deles. Eles junto com Deus, claro, eles são o nosso alicerce. E são ligados a eles mesmo, porque milagre aconteceu. Gente, tchau, obrigado. Esperamos vocês no próximo episódio. Já curte, compartilha e comenta aí pra Cássia vir, gente.